Olá, hoje é 14 de outubro de 2020, quarta-feira, lá em Campina Grande, nos anos 60, a gente fazia, hoje era dia de cinema de arte, um filme que a gente escolhia para passar no Cine Capitólio. Eu, como presidente do Cine Clube Glauber Rocha, fui encarregado muitas vezes de escolher esse filme, né? Pois é, então, eu amanheci hoje com o professor Modesto Carvalhosa ao telefone, me elogiando pelo artigo que eu publiquei no Estadão hoje e também pelo vídeo que estava hoje cedo aqui no meu canal do YouTube. Mas ele disse, você cometeu uma lacuna que você precisa preencher já. Uma das repercussões positivas dessa polêmica em torno do habeas corpus de Marco Aurélio Melo para o André Macedo, vulgo André do Rap, lá do PCC, é que voltou a ser discutida a questão da intervenção do Congresso Nacional na jurisprudência absurda do Supremo Tribunal Federal para a autorização para juízes decretarem o início do cumprimento de pena de criminosos condenados em segunda instância, que já pertenceu à jurisprudência que depois foi negada. Segundo o professor Modesto Carvalhosa, essa é uma reivindicação que nós temos que colocar de novo em discussão, e ele atribui ao voto decisivo do ex-decano do Supremo, Celso de Mello, em favor disso, apesar de toda a louvação em torno do Celso de Mello sobre o seu liberalismo e tal, ficou sobrando esse efeito negativo de sua passagem pelo Supremo, que foi o apoio à derrubada da possibilidade de começar a cumprir pena depois da segunda instância. E aí, quando de manhã eu fui para ver o noticiário do jornal, para fazer meu comentário para a Rádio Eldorado, eu vi que a polêmica em torno da liberação do André do Rap já reativou a pressão feita sobre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para voltar a discutir a possibilidade de impor uma lei tornando isso possível. Mas o próprio noticiário reconhece que o Rodrigo Maia é suspeito de ter sido cúmplice exatamente do dispositivo legal que alterou o pacote anticrime do Sérgio Moro para permitir, entre outras coisas, essa que nós estamos discutindo agora, né? A libertação de André do Rap. O Carlos Alberto de Franco ontem também me tinha telefonado para dizer que está lançando a campanha do impeachment do Marco Aurélio Melo por causa dessa decisão, né? E na linha do Carlos Alberto de Franco, o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, ficou de protocolar um pedido de impeachment contra Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal. E também, neste mesmo assunto, eu li um excelente texto do meu colega, meu amigo Edilson Martins, na sua intervenção no Facebook, no WhatsApp, que eu gostaria de ler para você, apesar de o Edilson discordar de mim um pouquinho. Eu vou ler o texto do Edilson e depois vou dizer em que é que eu discordo. O texto são André do Rap e os Três Poderes. Ficam a mídia dos jornalões, TVs e redes sociais taxando Marco Aurélio, o jurista do Libera Bandidos, de vilão. É injusto, não procede, está errado. Se há vilões, cúmplices de bandidos são muito mais os três senhores da foto. Aí ele publica uma foto: Davi Alcolumbre, Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia, né? Os três presidentes, um do Executivo e os outros dois do Legislativo. Marco Aurélio apenas se apropriou da rota da fuga, criada, redigida e viabilizada pelos três varões. O então ministro Sérgio Moro, ao enviar o pacote anticrime ao Congresso, os parlamentares todos espertos, todos com contas a prestar à justiça, morrendo de ódio pelo ex-juiz Eco da primeira instância, derreteram a prisão em segunda instância. Por óbvio, quase todos com rabo de palha.
Marco Aurélio não chega a ser flor que se cheire, mas parte do poder, parlamentares, executivo e Suprema Corte, vem emitindo há tempos um insuportável cheiro de enxofre, bem pior que o cheiro de mucura vadia. A manobra para inocentar Lula, acusando Sérgio Moro de parcialidade, deve ser julgada pela segunda turma no comecinho de 2021, e o antagonista deu isso como sendo alguma coisa gerada no gabinete dos Gilmar Mendes. Então, a verdade é que o Marco Aurélio andou dizendo: eu tenho nada a ver com a fuga, eu só interrompi a sua prisão ilegal. Tá certo, tem nada a ver com a fuga. Se ele tivesse lá na presidiária, no presídio, ele, da penitenciária, fugiria do mesmo jeito. Olha, desculpe, não é um caso para ironia. Então, até por causa disso, as redes sociais todas estão reproduzindo uma correção no primeiro nome dele, em vez de Narco Aurélio. Né? É isso aí. Temos também o caso do parecer que o relator da sabatina do futuro ministro do Supremo indicado pelo Jair Bolsonaro, Cássio com K. Nunes Marques, o senador Eduardo Braga, do MDB, mandou para a presidente Simone Tebet da comissão. Ele ignorou os plágios e as incongruências no currículo do desembargador piauiense. Disse, por exemplo, que para ser ministro do STF não se precisa de títulos acadêmicos. O presidente do Cidadania, o deputado Roberto Freire, lúcido como de hábito, comentou nas redes sociais: uma rematada estultice, uma declaração vergonhosa para um senador. Falsificar currículo é ato criminoso e, no caso de ser um indicado para o ministro do STF, não é de baixa periculosidade. É gravíssimo, pois denota não ter reputação ilibada. Pobre Brasil. Pobres brasileiros. Pobres nós. Pois é, pobres também, porque hoje o noticiário do dia abriga mais uma declaração estúpida do presidente da República, Jair Bolsonaro, a respeito da Covid-19, nas suas manifestações de tentar desmoralizar aqueles que tentaram combater a pandemia provocada pelo coronavírus, novo coronavírus. Ele disse que essa pandemia está sendo superdimensionada. Ontem, o país registrou 150 mil mortes. Aí eu me lembrei de uma imagem, já que ontem eu falei do Mandetta, na participação do Mandetta na Roda Viva, o primeiro-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, eu pensei naquela metáfora que ele fez dos aviões caindo. Então calculei, porque era mais fácil, na minha precária matemática, fazer esse cálculo, o Boeing com 100 passageiros, digamos que um Boeing com 100 passageiros caísse, já imaginou a tragédia que seria no noticiário. Agora imagina 1.500 Boeings com 100 passageiros cada um, caindo no Brasil de março para cá, né? Seriam 1.500 Boeings cada um com 100 passageiros. Essa notícia é superdimensionada. A Covid-19 é superdimensionada. A única coisa que atenua um pouco o Bolsonaro é a burrice dele, porque é muito difícil que ele tenha uma ideia do que é que significa alguma coisa ser superdimensionada. Seja porque não é um leitor assíduo, principalmente de dicionários, usa as palavras de forma completamente equivocada. Também por não dominar as ciências
aritméticas e matemáticas, mas a verdade é essa. Antes de terminar aqui, eu preciso também comentar uma outra notícia do dia. Esse senhor, Sérgio Camargo, decidiu excluir Marina Silva da lista de personalidades negras da Fundação Palmares. Segundo ele, a ex-ministra e outras personalidades declaram-se negros por conveniência. Ele escreveu no Twitter: não é um caso isolado. João Willis, Talíria Petroni, Davi Miranda e Preta Gil também são pretos por conveniência. Davi Miranda é branco, né? Posar de vítima e de oprimido rende dividendos eleitorais e, em alguns casos, financeiros, postou nas redes. O Sérgio Camargo é um pobre coitado. Está sendo usado pelo Bolsonaro para o projeto racista do governo fascistoide do capitão da cloroquina, que virou capitão da tubaína. Na verdade, Sérgio Camargo é um racista. E eu tenho profundo desprezo por qualquer tipo de preconceito, mais especialmente pelo racismo, porque é a negação da negação. Não existe raça, não existe possibilidade de se distinguir a pessoa pela cor da pele. Quando isso é praticado por um negro, a coisa ainda é pior. Eu, por exemplo, apesar de não parecer, tenho uma doença que só pode ser contraída por algum afrodescendente. Eu sou afrodescendente, portanto, podia me considerar na condição de negro, uma vez que eu tenho traços de anemia falciforme, eu e os meus descendentes, porque através do meu neto Pedro é que eu cheguei à conclusão dessa ascendência de origem afro, né? E nessa condição eu denuncio aqui o crime cometido por Bolsonaro ao colocar esse senhor para ter uma prova do óbvio. É claro que existem negros racistas contra negros, como existem brancos. E o senhor Sérgio Camargo é o negro ideal para estar lá na Fundação Palmares, por indicação de Bolsonaro, que é preconceituoso e racista. E, portanto, fere mais uma lei, a lei que incrimina, que criminaliza o racismo. E é com essa conclusão que este negro de pele branca termina o vídeo, direto ao assunto, em té, só a verdade nos salvará.